senhor presidente, excelentíssimo senhor senador Ricardo Terraças, excelentíssimos senadores. O caso conhecido como Swiss Leaks, nós tivemos um problema inicial em obter estas informações. Por quê? Na Suíça, o servidor desse banco, o HSBC, chamado Farciani, ele entregou esses dados que se referem até o ano de 2006 do banco e divulgou esses dados. Como isso na Suíça é crime, esses dados não poderiam ser internados no Brasil com validade jurídica para compor eventuais processos penais. Esses dados, então, a França os levou, a legislação francesa validou esta prova e a França dispôs, portanto, dessa relação dos depositantes nessa agência do HSBC. Eu estive pessoalmente com a ministra da Justiça francesa, que também é procuradora-geral da República, e com o chefe do Parquet Financier francês, para que pudéssemos articular uma colaboração e para que pudéssemos obter essas informações do Swiss Leaks. Como houve um aceno positivo do Ministério Público francês, nós fizemos circularizar, portanto, através do DRCI, do Ministério da Justiça, o pedido formal e essa lista ela já chegou, já houve a informação. Ocorre que tem um problema. O sistema do HSBC ele foi alterado depois de 2006. Hoje o sistema que roda as contas do banco não é o mesmo que rodou até 2006. Nós temos, então, que conseguir compatibilizar o novo sistema com o sistema antigo para que possamos, então, ter acesso firme, um acesso confiável dessas informações, dessas contas. Estamos trabalhando nesse aspecto. A própria França se comprometeu a auxiliar os nossos sistemas técnicos, o nosso pessoal de TI, para que pudesse compatibilizar a transferência de informações. O próprio servidor do HSBC, que fez um termo de colaboração premiada com o MP francês, o senhor Farciani, se dispôs, inclusive, a vir ao Brasil para enfim, esclarecer e auxiliar nas investigações. Então, nós tentamos, como Vossa Excelência bem sabe, tivemos contato com a CPI, tentamos que o Ministério Público francês obtivesse decisão judicial autorizando a CPI a ter acesso a esses dados. Não foi possível. E, em matéria de cooperação, esses dados chegam de forma protegida. A divulgação desses dados para quem não foi admitido ao sigilo contamina a própria possibilidade de acordo entre países. Então, o que eu posso antecipar é que a coisa está nesse pé, nós estamos trabalhando com essa lista. Eu estive também com o juiz de Lyon, pessoalmente, que foi quem recebeu todas essas informações, e o que ele me afirmou foi que ele assustou com o número de brasileiros e com o valor dos depósitos que estavam naquele banco. Mas estamos, senador, trabalhando para que possamos, o mais rápido possível, dar uma orientação efetiva a essa investigação. No que se refere à questão da Lava Jato, e a Cor de Leniência, gostaria de lembrar que nós temos, nessa chamada Lava Jato, nós temos 2 grupos trabalhando, que trabalham de forma, não vou dizer concertada, mas que trocam informações. Um grupo em Curitiba e um grupo aqui no Supremo. E esses processos que chegaram ao Supremo, na verdade, esses inquéritos, eles começaram a tramitação em final de fevereiro, começo de março. Então, são inquéritos que têm aí 5 ou 6 meses de tramitação. A questão do acordo de leniência, hoje a legislação anticorrupção que prevê o acordo de leniência, esse acordo de leniência ele se refere à CGU
e existe a possibilidade de um acordo de leniência feito também junto ao CAD. O meu entendimento e o entendimento do Ministério Público é que esses acordos de leniência, a não ser que o Ministério Público com eles concorde, eles não têm reflexo na esfera penal. O acordo de leniência, ele tem reflexo no âmbito da CGU e tem reflexo no âmbito do CAD, mas não reflexo no âmbito penal se firmado com esses dois órgãos. Existe, nas 10 medidas que que já encaminhamos ao Congresso, estamos coletando assinaturas para auxiliar o Congresso Nacional na elaboração de medidas legislativas. Uma dessas medidas é a possibilidade de um acordo de leniência realizado também pelo Ministério Público na ação civil pública de improbidade. Porque hoje o que temos? Nós temos a impossibilidade de se fazer um acordo no âmbito da ação de improbidade, o que leva o quê? Leva à condenação ou à não condenação. Mas você não pode entabular um acordo no âmbito da ação civil pública. É isso, então, que a gente entende muito razoável que o Ministério Público também participe da entabulação desses acordos de leniência, para que possa haver reflexo, então, em matéria penal. E o último, a questão da colaboração premiada. Existe um mal entendido no que se refere a esse instituto. Esse instituto nasceu no sistema anglo-saxão, ele já tem aplicação no sistema continental, ele já existe na França, existe em Portugal, existe na Itália, que são sistemas jurídicos parecidos com o sistema brasileiro. E não se trata aqui, né, o colaborador, ele não é um dedo duro, ele não é um X9, ele não é a calguete. O colaborador, pela lei, ele tem que primeiro reconhecer a prática do crime. Então ele vem, confessa a prática do crime. Confessa a prática do crime e diz quais são as pessoas que estavam também envolvidas na prática daqueles delitos. A lei sábia, ela aprendeu com os atos normativos estrangeiros, ela diz, primeiro, que se esse colaborador imputa falsamente a participação de um terceiro nesse crime que ele também assume, ele comete um crime. A lei diz o seguinte, que você não pode utilizar o mero depoimento do delator como prova. Isso não é suporte para a denúncia. O que você tem que fazer é comprovar aquelas circunstâncias, aqueles fatos e a vinculação da pessoa àqueles fatos que ele diz, compete ao Ministério Público fazer estas comprovações. Fazendo essas comprovações, aí sim ganha força o depoimento do colaborador. Não se trata, portanto, aqui como, né, a linguagem comum, que é o delator parece que é aquele que vem, aponta o dedo, diz aquele fez isso, aquele fez aquilo. Não se trata disso. É uma questão técnica e ela tem a possibilidade, tem a grande vantagem de acelerar em muito as investigações. Investigação é tentativa e erro. Então, se chega ao meu conhecimento a existência de um fato delituoso, eu tenho que comprovar, primeiro, a existência desse fato e, segundo, a autoria daquele fato ali. E a investigação é tentativa e erro. Você segue por um caminho investigativo, não deu, segue por outro, não deu. Se você não encontra o caminho, você arquiva. Se você encontra o caminho, você oferece a denúncia. Então, ela tem essa ajuda assim, para orientar a coleta de prova e, de outro lado, tornar mais célere o processo penal. Acho que é um instrumento poderoso a colaboração premiada. Na prática, na réplica, senhor presidente, ou seja... Excelência, tem a palavra para a sua réplica. Na prática, então, não há qualquer tipo de... Na prática, não há qualquer tipo de parâmetro de coincidência entre a confissão obtida sob tortura e a delação premiada. A delação premiada é um ato voluntário. Espontâneo. A lei fala expressamente, o ato tem que ser espontâneo. Existe também uma ideia de que essas delações premiadas estão em torno aí de 60, 50, o número eu tenho aqui, posso obter ele com segurança, que essas delações premiadas obtidas até agora no âmbito da Lava Jato são delações premiadas conseguidas em razão de os réus estarem presos. Na verdade,
a estatística está aqui, posso distribuir aos senhores, 79% dessas delações foram obtidas com réus soltos. Então, quase 80% das colaborações foram feitas com réus soltos. Somente 20% dessas colaborações ocorreram com réus presos. Eu quero registrar a presença honrosa das seguintes autoridades: ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior de Justiça; ministro Mauro Campbell, Superior Tribunal de Justiça; senhora Júnia Ladeiro Monteiro de Barros, esposa do senhor Procurador-Geral da República; senhor Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho, Conselheiro Nacional do Ministério Público, CNMP; senhor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; senhor Ângelo Fabiano de Farias da Costa, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho; senhora Norma Angélica Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; senhor Lauro Machado Nogueira, presidente do Conselho Nacional de Procuradores; senhor Elísio Teixeira Lima Neto, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; senhor Samuel Pereira, procurador da Justiça Militar; senhor Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, procurador-geral da Justiça Militar; senhora Ana Carolina Teles Leiro, promotora de Justiça. Registro ainda as presenças de Antônio César Bochenek, juiz federal do Brasil; senhor Marcelo Cardoso da Silva, juiz federal e diretor do Fórum da Subsecção Judiciária de Gravataí, Rio Grande do Sul; senhor Leonardo Cacau Santos, juiz federal da Subseção Judicial de Cascavel, Paraná. Suplente, está aqui. Conforme já anunciado, nós estamos alternando os suplentes e os titulares. Dessa vez, pela ordem de inscrição, o senador Aloísio Nunes. Senhor presidente, senhor procurador-geral, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o procurador-geral pela sua indicação, pela eleição em que recebeu uma maioria expressiva de apoio dos seus pares, que o conhecem bem, conhecem até melhor do que nós. Eu quero também dizer que, na apreciação do trabalho do Dr. Rodrigo Janot nesse seu período, a minha avaliação é globalmente muito positiva. Eu acho que o senhor contribuiu com o seu trabalho para a afirmação da instituição do Ministério Público Federal, para o cumprimento das suas funções constitucionais tão relevantes e nas quais todos nós e o povo brasileiro depositam tanta esperança. Então, meus cumprimentos também por isso. Penso que a afirmação da relevância da instituição é sinal, como Vossa Excelência mesmo se referiu, ao processo de amadurecimento da nossa democracia, mas também às qualidades pessoais de Vossa Excelência, que faço questão de ressaltar. Mas tenho nesta apreciação algumas questões que me parecem ensejar um esclarecimento por parte de Vossa Excelência. Eu queria me referir, em primeiro lugar, doutor Janot, a uma representação que foi dirigida ao senhor por parte dos partidos de oposição, Democrata, PPS, PSDB, no dia 26 de maio, portanto, há cerca de 3 meses atrás. Nessa representação, o que a oposição pedia
é que o senhor determinasse a investigação para apurar responsabilidades por fatos graves que nós apontamos nessa representação. Me refiro basicamente aos aspectos criminais das chamadas pedaladas fiscais, onde a nossa representação aponta infração a diversas leis penais, o próprio Código Penal, Lei do Colarinho Branco, a Lei de Defesa do Sistema Financeiro, enfim, uma série de delitos que precisariam ser investigados, cometidos pela Presidente da República. Até agora, nós não temos manifestação de Vossa Excelência. Me parece estranho um silêncio tão longo depois de 3 meses. Poder-se alegar que o Tribunal de Contas da União está examinando essa questão. No entanto, o Ministério Público Federal tem, como todos nós sabemos, autonomia para agir na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, que, no nosso entender, tanto a ordem jurídica quanto o regime democrático foram vulnerados pelos fatos que nós apontamos. Não é? Não há de se esperar o julgamento, digamos assim, uma decisão administrativa, que é a decisão do TCU, que auxilia o Congresso Nacional no controle externo da presidência para o Poder Executivo para que o Ministério Público tomasse iniciativas que estão no âmbito das suas atribuições. Talvez essa questão que coloca o senhor, doutor Janot, se liga a uma outra, a respeito exatamente desse tema da investigação do Presidente da República. Se não estou enganado, Vossa Excelência entendeu, na conclusão, ou no encaminhamento de várias ações iniciadas na investigação do Lava Jato, que não caberia responsabilização da Presidência da República durante o exercício do seu mandato. Mas eu entendo que, pelo menos, a investigação poderia, sim, ser promovida. Eu me refiro aqui, a título apenas de ilustração, no inquérito 672, Distrito Federal, relator Celso de Mello, uma consideração do ministro Celso de Mello que eu passo a ler. Impõe-se advertir que, mesmo na esfera penal, a imunidade constitucional em questão somente incide sobre fatos atinentes a persecutio criminis in judicio, ou seja, a ação judicial. Não impede, portanto, que, por iniciativa do Ministério Público, sejam ordenadas e praticadas, na fase pré-processual do procedimento investigatório, diligências de caráter instrutório destinadas a ensejar a informatio delicti e a viabilizar, no momento constitucionalmente adequado, o ajuizamento da ação penal. Caso contrário, a imunidade, que é temporária, se transformaria efetivamente na impunidade. Penso que não é essa a concepção que Vossa Excelência tem do processo. Então, a minha pergunta a minha indagação é no sentido da necessária distinção entre investigação e responsabilização, uma vez que, efetivamente, o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição diz que o presidente não pode, na vigência do seu mandato, ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Mas a fase que antecede a responsabilização, creio que ela é obrigatória, na minha opinião. Outra questão que quero colocar a Vossa Excelência é a respeito da chamada teoria do domínio do fato, tão discutida e que o nome que ganhou largo curso durante o processo do mensalão, né? Muitos foram condenados com base nessa teoria. José Dirceu, a começar por José Dirceu. Ora, o ex-ministro José Dirceu está preso. Depois de estar cumprindo prisão domiciliar, foi recolhido agora à prisão. E eu, no despacho, no pedido de prisão preventiva, o juiz Sérgio Moro faz uma série de considerações baseadas em provas que até então tinham sido recolhidas, e o Ministério Público corrobora esta visão de que o ministro Dirceu foi o instituidor, esse é o termo, de um vasto esquema de corrupção instalado na Petrobras. Ora, doutor Janot, as apurações até agora efetuadas mostram que há efetivamente um enorme esquema de corrupção instalado na Petrobras.
um atentado ao patrimônio público e ao regime democrático, uma vez que foi um esquema montado para assegurar recursos para um determinado grupo político, para alimentar as caixas dos promotores de um determinado projeto político. Ora, não, por mais poderoso tivesse sido o ministro Dirceu durante o governo Lula, por mais que ele tivesse indicado Duque ou outro para ocupar a diretoria da Petrobras, seria ingenuidade nossa imaginar que o presidente da República à época, Lula, não soubesse disso. Quem deu poder a Dirceu foi Lula. Não é? Um episódio da história francesa de alguém que interpela um rei, um duque que tinha sido promovido a rei. Quem te fez rei? Foi quem o fez duque. Ora, então, se a teoria do domínio do fato tem vigência, é preciso ver quem realmente instituiu, porque quadrilha sem chefe não existe. O que nós temos agora, até agora, é a responsabilização de parlamentares, de empresários, de dirigentes da Petrobras, mas quem, para usar um termo atual, empoderou esta gente, até agora passa ileso. Até agora está ileso. Quem fez o senhor Dirceu? Duque. Quem conviveu com esse esquema durante tanto tempo, tendo amplo conhecimento dos mecanismos internos da Petrobras? Quem se beneficiou politicamente desse esquema? Quem, tendo sido alertada várias vezes, inclusive na Operação Lava Jato, manteve essas pessoas no cargo. E quando deslocados do cargo, me refiro a Cerveró, sai de uma diretoria internacional da Petrobras para a diretoria financeira da BR Distribuidora. Ora, isso, no nosso entender, merece sim uma investigação. E penso que é dever do Ministério Público promovê-la. Uma outra questão, doutor Janot, diz respeito à atuação do vice-procurador-geral eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Como todos nós sabemos, o Tribunal Eleitoral tem a nobilíssima função de assegurar a lisura das eleições e a sua legitimidade. Muito bem, apenas para concluir. Este subprocurador, que foi indicado pelo senhor, chama-se Eugênio Aragão, ele é conhecido aqui, pelo menos nas hostes da oposição, como alguém profundamente alinhado com o Partido dos Trabalhadores. E algumas das suas ações demonstram isso. Dois pesos e duas medidas. No julgamento da prestação de contas do PSDC, o órgão técnico do tribunal detectou uma divergência de informação das doações registradas de cerca de 1,41% do total das despesas. E sugeriu aprovação com ressalva, o órgão técnico. Esse senhor, o vice-procurador-geral eleitoral, entendeu que as contas deviam ser desaprovadas, porque, embora pequena importância, era um fato grave, e sugeriu a desaprovação. Muito bem. No julgamento das contas do Partido dos Trabalhadores, esse mesmo órgão técnico detectou irregularidade da ordem de 5... Eu quero advertir só um minutinho, que o seu tempo já esgotou, mas Vossa Excelência tem mais um minuto para encerrar. Apenas para concluir. Irregularidade de 5,22%. O que levou à conclusão, esse órgão técnico, se tratava de uma falha gravíssima e recomendou a sua desaprovação. Porém, o mesmo procurador que atua no TSE apresentou um recálculo entendendo que as irregularidades eram apenas da ordem de 3,59%, ou seja, 12 milhões e 500 mil. E concluiu pela aprovação das contas com ressalva. Dois pesos e duas medidas. Não é? Ainda ele teve uma atitude inusitada. Ele se insurgiu contra a designação, a distribuição das contas da Presidente da República ao ministro Gilmar Mendes e pedindo a sua redistribuição.
o que contraria o princípio do juiz natural. E mais, ele apresentou um parecer pela aprovação das contas do governador de Minas Gerais, Pimentel, contrariando pareceres da própria Procuradoria de Minas Gerais, o que não é usual. Geralmente, a Procuradoria aqui acata, reafirma, acolhe o parecer do órgão que acompanhou toda a instrução do processo no Tribunal de Origem. Então, eu quero levantar essa questão, doutor Janot, porque é da sua responsabilidade a indicação do subprocurador que atua no TSE. É sua competência. Não quero, evidentemente, se for Vossa Excelência conduzido, e ele será que é da sua competência. Agora, apenas fica eu queria tornar público uma questão que, aliás, já tinha sido tornada pública pelo meu líder Cássio Cunha Lima, quando da sua primeira sabatina. A atuação de uma pessoa que, no nosso entender, não se comporta com a devida isenção na sua atuação nesse órgão, que é tão importante para assegurarmos a lisura dos pleitos eleitorais. No mais, reafirmo os meus cumprimentos e meu respeito por Vossa Excelência. Uma palavra o procurador Rodrigo Janot para resposta às colocações feitas pelo senador Aloysio Nunes. Senador Aloysio Nunes, inicialmente eu gostaria de agradecer suas bondosas e merecidas palavras e vamos diretamente aos questionamentos. A representação feita por partidos de oposição, eu não lembro a data, Vossa Excelência traz aqui de memória. 26 de maio. 26 de maio. Referindo-se às pedaladas fiscais sobre o aspecto penal. A questão ela envolve várias pessoas investigadas. Uma das mudanças que eu fiz no âmbito do gabinete do Procurador-Geral da República foi justamente estabelecer um regimento interno em que eu fixo hoje, com precedência, a forma e o procedimento e os prazos para apuração dessas representações que chegam ao gabinete do Procurador-Geral da República. Foi arquivado, foi recebido como notícia de fato. Nós, então, expedimos, dentro da tramitação prévia prevista, pedidos de informação a todas as autoridades envolvidas. Essas eram 18, me parece, eu não lembro de cabeça, mas várias. E agora ela está aguardando informações da própria Presidência da República, que foram solicitadas após a chegada das demais informações. Então, ela está em tramitação. O Ministério Público tem um campo de atuação próprio que realmente não precisa aguardar a decisão do Tribunal de Contas da União, né? E lembrar que a investigação é técnica e não se deixa contaminar por nenhum aspecto político. Então, ela prossegue. Quanto à questão da responsabilidade do Presidente da República, eu conheço essa decisão do ministro Celso de Mello, sim, né? Mas posso dizer a Vossa Excelência que, após essa decisão, tiveram outras em sentido contrário, dizendo exatamente o seguinte: como é que eu posso separar a investigação da responsabilização se a investigação se destina exatamente à responsabilização ou não? Então, sim, mas a responsabilização pode ocorrer no momento oportuno, como diz o ministro Celso de Mello. Só que a jurisprudência do Supremo se alterou nesse sentido diverso daquela afirmada pelo ministro Celso de Mello. Essa questão foi posta por mim ao Supremo Tribunal Federal e houve decisão do Supremo entendendo que realmente não se poderia investigar. Então, a decisão é judicial, né? Eu provoquei a questão e a decisão é judicial do Supremo. A questão do domínio do fato. Inicialmente, eu gostaria de dizer que concordo com o senhor que a Petrobras ela foi e é alvo de um mega esquema de corrupção, um enorme esquema de corrupção que eu, com 31 anos de Ministério Público, jamais vi algo precedente. Eu costumo dizer que Petrobras era, assim,
o petróleo, desde a época do petróleo é nosso, né? E que esse mega esquema de corrupção chegou a roubar o nosso orgulho. E é por isso que a gente investiga sério mesmo, essa questão da Petrobras. Mas é preciso notar bem a questão da teoria do domínio do fato. O domínio do fato, ele não é uma mera propriedade transitiva, né? A conhece B, que conhece C, logo A conhece C. A teoria do domínio do fato, ela não dispensa prova. A teoria do domínio do fato, ela permite para alcançar a pessoa que não é o executor do delito, mas que é o mentor do delito. Então, ela permite alcançar essa pessoa. Mas, volto a dizer, tem que haver prova, não pode haver uma propriedade transitiva chapada. Sim, mas a prova não precisa, para haver prova, precisa haver investigação. A investigação está seguindo, senador. Os processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eles começaram em março. E os processos no âmbito da Lava Jato têm em torno de 500 dias. Tanto que as investigações prosseguem, que já inúmeras são as denúncias oferecidas. Então, as investigações não pararam, elas prosseguem. E a teoria do domínio do fato, ela é aplicável. Assim, a ideia geral é que essa pessoa, que é a pessoa que pode comandar o esquema criminoso, ela pode impedir a realização do crime. Então, nós temos que encontrar essa pessoa e saber se ela pode conduzir e pode impedir a realização do crime. Mas isso depende de prova e não é uma aplicação de uma teoria assim, mera propriedade transitiva. A conhece B, que conhece C, logo A conhece C. Né? Aí seria uma condenação objetiva, uma correção penal objetiva que a Constituição nossa não permite. E quanto à questão do eleitoral, eu queria dizer, primeiro, que o colega indicado por mim merece toda a minha confiança, toda a atuação da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral no TSE, a concordância, e lembrar também que a gente atua perante o Judiciário. O que o Ministério Público faz é dar sugestão e solicitar a atuação de uma forma ou de outra, mas quem decide é o Judiciário. E a atuação dele na eleição presidencial, que foi essa parte que o senhor coloca, o índice de acerto entre a manifestação do Ministério Público Eleitoral e a decisão do TSE foi mais de 90%. Então, assim, a gente atua perante um judiciário que controla o próprio trabalho do Ministério Público. E quanto à questão, para terminar, quanto à questão da investigação, dessa que veio de Minas para cá, eu diria, senador, que nós temos um princípio muito caro no âmbito do Ministério Público, que é o princípio da independência funcional. A partir do momento em que a gente possa, de cima para baixo ou de baixo para cima, vincular a atividade dos demais membros do Ministério Público Federal, nós não caminharemos bem. Então, isso não é anormal, isso é uma coisa cotidiana que cada membro do Ministério Público, ele forma de forma autônoma e independente, ele cria a sua convicção sobre o caso e atua naquela convicção feita. Nos casos em que essa atuação passa a ter revisão, como tem o Judiciário, a atuação perante o Tribunal Regional Eleitoral vem para o Tribunal Superior Eleitoral, a atividade de baixo não vincula de cima, como a de cima também não vincula de baixo. Então, é um princípio muito caro para a gente, o princípio da independência funcional.